Eu vou começar, eu gostaria de dar boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma live. Dessa vez eu tenho a honra de ter aqui comigo meu marido, Roberto Castelo, que a gente fez um trabalho juntos, né? Há uma semana atrás, 2 semanas atrás. E eu convidei ele para fazer essa live, porque eu acho que esse trabalho merecia ser realmente conversado, né? Algumas pessoas me pediram para gravar, porque, de uma certa forma, vão assistir depois, que não poderiam assistir agora. Eu vou colocar minhas amigas que estão aqui para serem co-host, para elas irem aceitando as pessoas que estão entrando. Vou colocar você, viu, Tina? Você e a Jane. Para vocês me ajudarem. Tudo bem. Me ajudarem. Com muito gosto. Pronto. Então, gente, esse foi um trabalho que eu chamo de trabalho da alma, né? Eu sou Ana Lúcia Castelo, para quem não me conhece, eu já faço trabalho de ajuda humanitária há 14 anos, né? Eu participo do programa de ajuda humanitária psicológica Brasil. Eu hoje coordeno, junto com a doutora Tina, que está aqui conosco, a gente coordena o programa da Rede Solidária da Associação Brasileira de EMDR, e assim eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente faz, porque é um trabalho realmente que faz a diferença na vida das pessoas, né? E dessa vez eu fui convidada, né? Eu fui convidada pelo meu marido para participar de uma ação do bem feita por médicos, né? Que é uma coisa diferente do que eu faço. Normalmente eu vou com psicólogos, e meu marido foi convidado, o Roberto, para fazer um trabalho no Barco Abaré, pelo colega dele, o Dr. Marcelo Overbach, né? Overbach. E aí, Averbach. E aí ele me convidou para ir junto. Foi muito legal. Então, eu vou colocar aqui, eu fiz um PowerPointzinho aqui para a gente poder trazer para vocês mais ou menos algumas coisas do que a gente fez, tá? E vou colocar nós dois, um pin, nós dois, e depois a gente vai deixar um tempinho para que vocês façam algumas perguntas para a gente sobre o que nós fizemos lá, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para a gente poder... Então, eu vou dar início, né, à live, e eu coloquei o título dessa live, Solidariedade é a Chama do Amor. Por que eu coloquei esse termo? Porque durante esses 7 dias que a gente ficou lá no Pará, que coincidentemente foi a semana do meu aniversário, eu conheci assim, um sentimento muito bom, né? Que eu já conhecia, que eu faço muito trabalho social, mas um sentimento de que eu posso ainda, né, com a idade que eu tenho, que eu acabei de fazer 64 anos, ajudar muitas pessoas, né? E dessa vez fomos juntos, eu e meu marido, Roberto Castelo, para uma região extremamente... não é uma região onde as pessoas vivem na miséria, né? Eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas é uma região muito pobre e muito carente de atenção, eu diria assim, né? A gente vai falar hoje sobre o Rio Tapajós e as pessoas que vivem à margem dele, né? Esse rio é um rio que nasce lá no Mato Grosso, ele banha o estado do Pará e ele deságua no Rio Amazonas, né? Essa área faz parte da Amazônia, é uma floresta linda, porque tem um verde que eu nunca tinha visto, né? E esse rio ele fica em frente à cidade de Santarém, né? A 695 quilômetros de Belém. O Tapajós é um nome indígena, tá? É originário de uma tribo que vive à beira do rio, que tem aproximadamente 1.900 quilômetros de comprimento. As 2 margens são habitadas, e nessa expedição
A gente trabalhou nas duas margens do rio, primeiro na margem esquerda do rio e depois na margem direita. A maior parte do percurso desse rio está no Pará, né? Mas a parte superior sul dele fica entre o Pará e Amazonas, né? A bacia do rio Tapajós, gente, abrange 6% das águas da bacia amazônica, né? Sendo a quinta maior bacia do sistema. Então, ele é também pela correnteza dos rios que a saúde chega aos povos das águas, né? Então, a gente ficou muito feliz de conhecer esse trabalho, tá? As comunidades da região. Eu, como fui trabalhar primeiro em campo, que eu fui conhecer o que estava acontecendo na área psicológica, né? Eu fui conhecer a população. E eu me deparei, gente, com figuras muito interessantes, sabe? Pessoas de uma sabedoria popular como eu nunca tinha tido acesso, né? É um povo, como eu falei, que vive numa situação importante de pobreza e de falta de recursos, mas não é um povo que vive na miséria, tá? Porque eles têm uma abundância, né, de mandioca, onde eles fazem a farinha de mandioca, né? Para vocês terem uma ideia, é assim algo muito natural, para vocês terem ideia, né? Olha o cachorro latino. E eles também têm uma abundância de frutas e raízes da região, né? Que é assim alguma coisa maravilhosa, né? Tem frutas que eu nunca tinha ouvido falar, tem sucos que eu nunca havia tomado, né? Essa foi o primeiro slide que eu mostrei do Rio Tapajós, tá? Só para vocês conhecerem, aqui eu estava falando das pessoas que vivem naquela região. Lá eles têm comunidades só indígenas e tem comunidades mistas, né, que eles chamam, de índios e pessoas que não são índios, tá? Então, eu disse que eles não vivem na miséria, porque eles têm muita abundância de comida, por causa da farinha de mandioca, eles fazem tudo com farinha de mandioca. Aí eu mostrei aqui para vocês eles fazendo a produção dessa farinha, né? E aí eu mostrei as frutas, né? As frutas são lindíssimas, gente. É assim, uma coisa que encanta a nossa alma quando a gente vê, né? Porque, na realidade, as frutas são muito bonitas e, como é uma região que chove muito, as plantas são muito bonitas, tá? E agora o Roberto vai falar um pouquinho do barco hospital, tá? Que é o Abaré. Vamos lá, Rô. Ok. Bom, eu conheci a ONG Zoé mais ou menos um ano e pouco atrás, por causa da minha convivência com o Trosser, com o Marcelo e com outros colegas do rugby. E eu sabia que o Marcelo estava fazendo algumas expedições para ajudar o pessoal de Belterra, onde eles ajudaram a equipar um centro cirúrgico no hospital da cidade. E nessas idas a Belterra, o pessoal da ONG Zoé acabou encontrando o pessoal do barco Abaré. Esse barco ele está mais ou menos há pouco mais de 10 anos na região amazônica. Ele foi originariamente encomendado por uma ONG da Holanda, que chama Terre des Hommes. Essa ONG levantou o dinheiro para o projeto, para a execução da engenharia de todo o estudo do barco Abaré. Eles contrataram um estaleiro em Manaus para fazer esse barco, e esse barco começou a atuar na região amazônica. Idas e vindas, o barco quase saiu do Brasil, e o governo federal acabou entrando na questão e comprando esse barco dessa ONG, ou do que seriam os representantes da ONG, e entregou ele para a administração da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. E há mais ou menos alguns anos, há quase 10 anos, ele vem seguindo essa trajetória de subir
o rio, saindo de Santarém, sobe o rio contra o fluxo dele, para atender as populações ribeirinhas, de um lado e de outro, e volta depois para Santarém. Há pouco tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, mas o Marcelo pode falar isso melhor, a ONG Zoé e o Abaré se encontraram e surgiu a possibilidade daquilo que a ONG Zoé vinha fazendo em Belterra, ampliar também para o Barco Abaré. Foi a minha primeira participação agora, no mês de fevereiro. Eu já tinha ouvido algumas histórias das idas do pessoal do Zoé até o Barco Abaré, nessas expedições ao Abaré, e surgiu a oportunidade de eu ir. Foi muito legal. Eu levei um aparelho de ultrassom muito bom, que foi gentilmente cedido pela companhia Samsung, um aparelho que tem uma imagem espetacular. E eu fiquei a bordo durante 9 dias, trabalhando, na verdade, 8 dias com esse ultrassom. Eu cheguei já no primeiro dia, no fim da tarde, no dia 14, em que eu não trabalhei, eu apenas instalei o aparelho e comecei no dia 15. Trabalhei do dia 15 até o dia 22, de manhã e de tarde, fazendo ultrassom nas comunidades. De uma forma geral, o barco parava numa comunidade de manhã e, na hora do almoço, ele se deslocava e até outra comunidade atendia a população. E depois a gente ou se deslocava à noite para uma outra comunidade onde ia atender na manhã seguinte, ou então ele saía já de madrugada bem cedo para chegar de manhã e já começar o atendimento nessa comunidade. No barco, toda a parte de baixo ela é dedicada ao hospital. Você tem a recepção na frente do barco, você tem esse que aparece aqui, é o José Dirceu, coordenador da operação do Abaré, que toca, ele é o maestro dessa operação. Essa operação funciona muito bem com a coordenação do José Dirceu. Então, na parte de baixo, a gente tem toda a parte dedicada ao hospital, recepção na frente, depois consultórios médicos, consultório odontológico muito bem montado com raio-x, sala de repouso, sala de curativo, atendimento de enfermagem, vacinação, farmácia, e um dos consultórios foi cedido para que eu fizesse o ultrassom. Rô, deixa eu só mostrar aqui do Dirceu, e aí você continua, tá? Ok. O navio Hospital Escola Abaré, ele é uma unidade da Universidade Federal do Oeste do Pará, e ele presta serviços de atenção primária nas comunidades do Rio Tapajós, onde abrange o município de Aveiro, Belterra e Santarém. Em uma parceria com as CENSAS, a Secretaria Municipal de Saúde desses municípios, a universidade vem trazendo algumas especialidades junto com a ONG Zoé para essas comunidades. Especialidades essas que agora nessa expedição de fevereiro foi colocado a psicologia e a ultrassonografia. A psicologia ficou com a gente durante 5 dias e foi de fundamental importância para essas populações. E, segundo, também a ultrassonografia, que no diagnóstico completo que os médicos precisavam para algumas doenças que atingem essa região, fez um trabalho fantástico. Então, o diferencial da Zoé em parceria com a universidade para essas populações fez toda uma diferença. Vocês desculpem o barulho, mas é o barco andando aí, né? Então, a gente não podia tirar o barulho, né? Pode continuar, Rô. Então, nesse barco, o atendimento médico era feito por médicos locais, médicos remanescentes dos mais médicos. Tinha um cubano que se casou com uma brasileira e continuou aqui no Brasil. Tinham alguns residentes que vêm de outros estados e que vêm do próprio Pará. Alguns escolhem
um mês como estágio opcional, ir até o Pará e atender as comunidades e participar dessa expedição. Essa expedição durou 15 dias. Desses 15 dias, a Ana ficou 5 atendendo como psicóloga e eu fiquei 8 dias atendendo como ultrassonografista. Eu vou falar, então, agora um pouquinho do Zoé, né? A ONG Zoé, gente, olha, para mim foi uma grande descoberta conhecer a ONG Zoé. A forma como eles trabalham, a dedicação. Eles já fizeram várias expedições para Belterra, eles montaram um hospital, lá no hospital, eles montaram um centro cirúrgico no hospital de Belterra, e agora eles estarão indo no dia 10, 22 médicos para fazer cirurgia lá, em Belterra. Então, assim, são médicos do bem, e a gente assim se identifica muito com isso, porque a gente sabe o quanto aquele pessoal é carente, né? A Zoé é uma associação sem fins lucrativos, tá? Que apoia populações amazônicas com acesso limitado aos cuidados de saúde. Essa ONG busca fazer expedições como essa que a gente participou. Eles utilizam a telemedicina também e eles também colaboram com auxílio com equipamentos e insumos, né? Isso é muito legal. Como é que essa ONG Zoé começou? Ela vem de um projeto de rastreamento de câncer do aparelho digestivo, lá em 2014, 2017, que chamava Quem Procura Cura, que foi realizado nessa época à beira do rio Tapajós. E, a partir daí, esse projeto teve início, né? Foram 19 expedições, com 2.200 pacientes rastreados por endoscopia digestiva alta e colonoscopia, e o projeto envolveu empresas privadas e parcerias do setor de endoscopia, assim como a Prefeitura de Belterra. Então, hoje a ONG está muito estruturada. Se vocês tiverem interesse de conhecer, de doar, inclusive de participar, vocês podem sim, né? Normalmente, agentes de saúde saem para divulgar, cadastrar os pacientes, né? E aí a Zoé pergunta, depois que houve todo aquele processo, o que fazer? Então, deu esse sentimento de continuidade e a ONG Zoé agora existe. E se você se perguntar, eu posso ajudar a ONG? Pode sim. Como eu falei antes, pode fazer doações. Você pode ser um voluntário, mesmo que não seja médico nem psicólogo, tá? Porque existem várias funções que você pode trabalhar. Então, eu estou fazendo uma propaganda da ONG Zoé, porque agora eu sou uma integrante da ONG Zoé. Então, nessa estrutura, nesse barco hospital, a Zoé agora tem uma parceria com o hospital, com o barco Hospital Abaré, e nesse barco, como o Roberto falou, ele tem estrutura embaixo, que é o andar térreo, tá? Onde tem o hospital, tem acomodações em cima para a tripulação e para todo o pessoal que trabalha, né? Vem médicos de várias especialidades, e todas essas especialidades, como o Roberto falou anteriormente. E a gente vai mostrar um pouquinho agora o barco, né? O barco é um barco muito lindo, tá? Muito bem cuidado, né? A gente percebeu isso, eles têm um cuidado muito grande de higiene, e isso é muito legal para a gente trabalhar. Nós fomos com 2 integrantes da ONG Zoé, que é o Plínio Averbach, que é o filho do Dr. Marcelo, a Marcela Morotti, que é uma criatura maravilhosa, ela mora na Inglaterra, estava por aqui e foi lá nos ajudar. Ela foi, inclusive, auxiliar de sala do Roberto, num dia que não tinha uma pessoa para auxiliar a sala de ultrassom, e a Marcela estava lá, toda paramentada, e ajudou, né, Roberto? E nós dois, Exatamente. eu e o Roberto, foi muito legal, né? Então, a gente vai falar um pouco agora da nossa participação, tá? O Roberto fala um pouco da dele, depois eu falo da minha participação. Vamos lá, Rô. Então,
O atendimento básico do ZOE é chegar na comunidade e atender uma série de pacientes que já estavam cadastrados para serem atendidos. Eles contavam com 3 médicos. Esses 3 médicos atenderam basicamente 24 consultas, dando 8 para cada um. Essas consultas geravam exame de laboratório, geravam exame de ultrassonografia, retirada de medicação da farmácia, e também tinham os pacientes que vinham para atendimento odontológico. A vacinação também, né, Rô, das crianças, a vacinação. Isso. E tinha também uma sala de vacinação em que mães que traziam crianças com a carteirinha, tudo programado, conferido, era feita a vacinação no barco. O meu trabalho, basicamente, era fazer os ultrassons dependendo da solicitação do movimento do dia. Isso variava de dia para dia, às vezes tinha dia que você tinha 15 solicitações de ultrassom numa manhã, outros dias, ou numa tarde, num período, e às vezes você tinha uma tarde mais folgada, com menos exames, tipo 5, 6, durante todo o período. Era muito variado. Esses exames incluíam basicamente exames obstétricos, que era o maior volume, seguido de exames pélvicos femininos, suprapúbico ou intravaginal, e também exames gerais do abdômen, mas acabava aparecendo de tudo. O paciente chegava lá com dor no ombro, vamos ver o ombro, dor no punho, vamos ver o punho, dor no cotovelo, no joelho, e achando um monte de patologia. Derrame de joelho, lesão de manguito do ombro, derrame de tendão, do tendão tibial posterior. Teve até um pedaço de vidro que precisou fazer uma pequena cirurgia, né, Rô? Do braço do rapaz. Exatamente. Um garotinho que a mãe achava que ele tinha uma agulha dentro do braço, era um ultrassom, era um corpo estranho que já estava todo calcificado, os médicos tiraram no dia o corpo estranho. Pegamos um caso de uma senhora que tinha um tumor de mão há 2 anos, era um provável melanoma, com 2 centímetros enorme, uma necrose central, um caso bem interessante do ponto de vista médico, e também hérnias inguinais, hérnias da parede abdominal, ou seja, o ultrassom fez um diferencial muito grande para essa população, porque pôde direcionar esses casos já para uma conduta, não no barco, mas para a Secretaria de Municipal, ou de Belterra, ou de Santarém, para uma coisa já curativa, né? Uma senhora que veio fazer um ultrassom com uma suspeita de cálculo renal, porque ela tinha tido uma clínica típica de cólica nefrética há 2 semanas, o médico achou que deveria pedir para ter certeza que não tinha mais nada, e nós encontramos um cistoadenoma de ovário de 12 centímetros, totalmente assintomático nessa paciente, e ela foi encaminhada para ser tratada e provavelmente operada o mais rápido possível. Perfeito. E, como eu dizia no barco... Só um pouquinho. Vamos seguir aqui as fotos. Só explica como é que como eles chegavam no barco, porque eu coloquei aqui para a gente mostrar, né? Ok. Então, vamos lá. O barco chegava na comunidade, quando dava profundidade, o barco encostava junto da praia do rio, para que a comunidade subisse no barco através dessa escada. Em alguns lugares, o barco não tinha acesso a um lugar, a um terreno firme. Então, o barco ele ficava a uma determinada distância da comunidade, e as 2 lanchas de apoio iam buscar a população e traziam até o barco num movimento contínuo de traz e leva a paciente até o barco.
Perfeito. A imagem está frisada aqui. Esse é um caso de uma ambulância de uma paciente que teve uma história muito comovente e ela passou a noite no barco e, no dia seguinte, a ambulância veio para pegar essa paciente. Cabe um paciente deitado, um acompanhante, para levar até um hospital de mais recursos para dar uma continuidade no tratamento dela que foi preciso. Perfeito. Aqui, em alguns lugares, a gente está vendo no cursor aqui que a Ana está mostrando, a lancha chegando, quando o barco não conseguia chegar até a terra, porque não tinha calado, não tinha profundidade suficiente para o barco chegar, então a lancha trazia até a escada ou até o barco. Gente, mas isso é assim, uma coisa muito interessante, porque o pessoal do barco eles têm uma agilidade, né? São muitas pessoas chegando ao mesmo tempo, então uma lancha leva, a outra volta. Então, assim, eles têm uma prática que a gente, sabe, deixa os nossos olhos bastante encantados com o que eles fazem, porque a gente vê aquelas pessoas querendo ter um pouco de atendimento médico, né? E ter essa possibilidade é fantástica. Aqui tem uma salinha de espera dentro e fora do barco, né, Rô? E aqui é o corredor do hospital. Ó. Pode falar, Rô. Esse corredor é longo, ele pega da frente até a traseira do barco. De cada lado você tem vários consultórios, né? Totalizando 3 consultórios médicos, um consultório odontológico com raio-x, sala de enfermagem, sala de curativo, sala de repouso. No final do prédio você tem a farmácia, em frente à farmácia você tem a sala de vacinação e a criançada o tempo todo para lá e para cá, a mãe para lá e para cá o tempo todo. E sou com a coordenação do José Dirceu, e essa orquestra toca bonitinho com o maestro Dirceu mandando ver. É uma coisa impressionante como funciona direitinho o bar no momento que abre o atendimento até o momento que sai o último paciente. Aqui dá para ver melhor, né, Rô? Aqui tem uma recepção, onde uma das enfermeiras fica recebendo o pessoal. Aqui são as salas médicas. Não, aqui a primeira é de odontologia, aí tem uma outra sala médica, depois tem a farmácia e o laboratório. E esse lado são os consultórios médicos e o consultório de repouso, né, Rô? Isso. Muito legal. Pra vocês terem ideia. Aqui é a recepção, a sala de espera. Só para vocês conhecerem um pouco. Ó, essa é uma fofa, a Jaque, a farmacêutica, eu chamo ela de Jaque, né? Bem íntima. Muito eficiente, muito atenciosa, que prontamente atendia os pacientes, já entregava toda a medicação que eles traziam à solicitação dos consultórios para eles levarem para casa. Alguns deles iam já com também uma sacolinha, um kit, com álcool gel, com máscara, tudo ajudando. Moça, ela é da comunidade, tá? Ela é casada com uma das pessoas da comunidade, inclusive eu tive o prazer de conhecer a família dela nas minhas pesquisas na comunidade. Eu me deparei com a família do marido dela. Ela mora em uma das comunidades que a gente passou, né? Aqui vocês estão vendo também, ó, os pacientes sendo recebidos, né? As meninas, essas duas estavam nesse dia responsáveis pela vacinação das crianças do Covid-19. Aqui é a sala do doutor. Aqui a sala a sala que foi muito bem preparada para ultrassom. Ela tem uma maca, ela tem essa bancada, computador para fazer o laudo, o aparelho de ultrassom, impressora para imprimir o laudo. Então, o primeiro dia foi meio difícil de montar uma linha de montagem aí dentro, até pegar o jeito, mas depois já foi tudo muito rápido, muito fácil. A gente fazia o ultrassom, enquanto a moça tirava o paciente, a gente já fazia o relatório, já imprimia,
ela levava para o médico que pediu, trazia outro paciente e a coisa funcionava muito bem. Felizmente, o aparelho tinha uma qualidade de imagem excepcional, aparelho que foi gentilmente cedido pela Samsung, e foi uma mão na roda, em muitos casos foi uma mão na roda para os médicos que estavam solicitando os exames, atendendo os pacientes. Como eu tinha falado antes, um dos médicos era do Mais Médicos, era um cubano, acabou casando com uma brasileira, ficou no Brasil. Outros médicos eram médicos residentes que vinham de outros estados, fazendo um estágio opcional, atendendo no barco, e tudo funcionava muito bem, muito bacana. Nesses 8 dias de trabalho, Rô, ele fez uma média hoje, para eu colocar aqui, ele fez em torno de 144 exames de ultrassonografia. Aproximadamente. Aproximadamente, né? Assim, gente, teve um dia, o primeiro dia que nós chegamos lá, nós tivemos uma emergência médica. Nós trabalhamos das 8 da manhã às 2, das 8 da manhã às 2 da manhã do outro dia, né, Rô? Foi assim, foi o primeiro dia de chegada, né? Foi muito interessante. O caso que a Ana está falando, pode falar sobre o caso, né? Não pode, tá? Não pode. Mas foi uma emergência médica, tá? Mas foi uma emergência médica. Esse é um médico cubano, esse aqui é o médico, o doutor Vitor, que é de Salvador, né? Esse aqui é o doutor Raul, 2 pessoas assim encantadoras, né? Eles participaram com a gente nessa emergência médica, fomos os 5, nós 3, o Roberto e algumas enfermeiras nessa emergência. Foi um trabalho de equipe, gente. Nós tínhamos chegado naquele dia e a gente conseguiu fazer um trabalho que eu tirei o chapéu para essa equipe, viu? Foi fantástica, né? Nessa expedição que a gente foi, tiveram 2 equipes. A primeira parte da expedição estava o doutor Raul e o doutor Vitor, e na segunda parte da expedição estava essa outra equipe, aqui é o Disseu, tem alguns enfermeiros, os médicos, foi assim genial o trabalho. Então, agora, eu vou falar um pouquinho da psicologia, que inicialmente tinha um objetivo de mapear necessidades psicológicas apresentadas por essas comunidades ribeirinhas, né? Então, eu saí a campo, eu saí de casa em casa conversando, eu me deparei com a cacica Deliane, que é a cacica daquela região que a gente foi, uma pessoa assim fantástica, né? A gente teve a oportunidade, ela deu para a gente mais ou menos o cenário do que acontecia lá. Então, a gente foi pesquisando, né, o que estava acontecendo. E aí eu me deparo com a grande figura. Eu botei isso aqui, gente, porque eu sou uma profissional que passei 10 anos estudando o papel de pai e mãe, né, o papel parental. E aí eu ouço do seu Tadeu o seguinte: nós estávamos falando por que os adolescentes daquela região eles estavam tão perdidos, né? E o seu Tadeu diz assim: doutora, pense comigo, um cupuaçu nunca cai embaixo de uma bananeira. A senhora sabe por quê? O cupuaçu é fruto daquela árvore que brotou ele. Vai ser igualzinho ao que foi plantado. Portanto, os filhos são assim, fazem exatamente o que os pais fazem e nem sempre o que os pais ensinam. Olha que coisa linda, eu passei 10 anos estudando para aprender isso. O seu Tadeu me ensinou naquela visita onde eu tomei um cafezinho com ele e a dona Anesina, né? Então, esse povo é um povo humilde, um povo simples, mas que traz para a gente muitos ensinamentos, né? Nesse mapeamento que eu fiz, a gente encontrou problemas muito graves de alcoolismo entre jovens e adultos, drogadição, uma iniciação sexual precoce demais, crianças de 9, 10 anos tendo um relacionamento sexual ativo, gravidez precoce, né? Esse caso que nós falamos
anteriormente, que a gente não pode citar, foi um problema de uma gravidez de uma criança de 11 anos, transtorno de ansiedade, depressão, graves, tá? Problemas familiares muito graves, problemas conjugais também. E assim, porque os casais se separam muito, porque eles se casam muito cedo, né? É um lugar onde se tem pouca coisa para fazer, então as pessoas se casam com 14, 15 anos. Né? Vários casais que eu tive a oportunidade de conversar, eu vi isso. Né? Nessa expedição, o que é que eu consegui fazer? Eu ia mapear, cheguei lá, como eu tinha levado todo o material, eu consegui trabalhar um pouco. Eu trabalho com uma terapia que se chama-se EMDR, para os que não conhecem, né, que é um trabalho de dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. E a gente trabalha fazendo essa dessensibilização e reprocessamento também com um aparelho, como está mostrando aqui. Né? Em 5 dias de trabalhos, eu fiz 26 protocolos individuais, fiz 2 atendimentos de casais, atendimentos de grupo, de 32 pacientes entre crianças, adolescentes e adultos. Né? Foi um número razoável, porque como eu falei para vocês, eu estava sozinha. Né? A gente trabalhou com MDR, que é uma abordagem terapêutica desenvolvida lá nos anos 80, muito eficaz para o tratamento de traumas e estresse pós-traumático. É uma abordagem que é aprovada pela Organização Mundial da Saúde como classe A para tratamento de trauma e estresse pós-traumático desde 2013 e aprovada pela Associação Americana de Psiquiatria desde 2004, né? Reconhecida aqui no Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais para ser aplicada dentro dos parâmetros éticos da psicologia, né? Essa abordagem, gente, é utilizada em todo o mundo em trabalho de ajuda humanitária, né? Então, a gente fez esse trabalho aqui para vocês verem um pouco o cérebro antes e depois do MDR, que vocês verem um PET scan, um exame de PET scan com uma ativação cerebral muito grande de um paciente veterano de guerra, né? Quando ele é lembrado da cena traumática que ele viveu, então ele traz essa ativação cerebral muito grande, e depois que ele passa pela sessão de MDR. Né? Aqui, só para vocês verem, eu apliquei o protocolo de TEP do Elan Shapiro, que é um israelense. Esse rapaz ele só trabalha com ajuda humanitária, ele desenvolveu um protocolo de grupo para ser aplicado com crianças, adolescentes e adultos, porque ele vive, né, trabalhando lá com esses pacientes. Tá? Só para vocês terem uma ideia, os pais aqui trabalhando o protocolo, fazendo a estimulação bilateral, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona. Tá? Aqui é também um protocolo de TEP, que foi aplicado com as crianças e adolescentes. Aqui tinha 2 mães das crianças. Nós tivemos 2 casos muito graves lá. O primeiro deles, uma moça foi morta com 16 anos pelo namorado. Então, nós atendemos uma família inteira. A família inteira estava assim, desolada por conta desse assassinato. E depois eu também atendi 2 famílias que os pais se separaram. Mas, assim, gente, quando a gente fala em família lá, são 8 filhos, 9 filhos, né? Então, dava um protocolo para cada família, para vocês terem uma ideia, né? Aqui, só para vocês verem um pouco o trabalho que foi feito, né? Aqui a gente utilizou um trabalho com mãe e filha, que estavam com um problema muito grave. Esse atendimento aqui foi dentro do barco hospital, né? Esse rapaz estava com um problema muito grave por conta do falecimento de um irmão, e ele estava num pânico enorme. Eu fiz o atendimento dele individualmente com o casal. Né? E agora a gente vai ensinar para vocês que não sabem o abraço da borboleta. Tá? Esse é um recurso terapêutico que a gente usa em ajuda humanitária. Se vocês quiserem, vocês que não conhecem, aqui eu tenho várias colegas que estão nos assistindo, mas quem não conhece pode ensinar esse recurso para os amigos, para os filhos dos amigos, para os seus filhos, que é um recurso para a gente se autorregular.
E eu trago aqui para vocês o próprio criador do Abraço da Borboleta, que é o Inácio Jareiro, um mexicano queridíssimo, né, que vai mostrar para a gente como é que funciona o Abraço da Borboleta. Ponemos una mano aquí, la otra aquí, entrecruzamos los dedos, lo llevamos al pecho. Aquí está la clavícula, los dedos deben estar abajo de la clavícula y hacemos golpeteos alternados, dejando que sea nuestro cuerpo el que controle la velocidad de nuestras manos. Este es un método de autoestimulación bilateral oficial de la terapia EMDR y se emplea para procesar material traumático, memorias patogénicas. Yo recomiendo hacerlo siempre con un terapeuta EMDR. Muchas gracias. Aqui a gente usou demais esse recurso, ensinamos às crianças, aos adolescentes, aos adultos, né? E aí eu vou mostrar para vocês, essa moça, ela me autorizou a mostrar esse vídeo, porque ela é uma das integrantes dessa família, que a menina foi morta pelo namorado, e ela é coordenadora de uma escola, e ela estava há uma semana bastante incomodada, sem conseguir dormir de noite, tendo pesadelos, muito mal ela estava. E eu fiz uma sessão de MDR com ela, e no final ela me pediu para gravar um vídeo, né? Foi muito legal, porque vocês vão poder ouvir o que ela traz. Então, me fala. Fran, eu quero que você me diga como é que você está saindo dessa sessão, né, que eu te senti ontem muito angustiada. Como é que você está saindo daqui agora? Olá, meu nome é Fraciane, sou aqui moradora da comunidade de Prainha, Floresta Nacional do Tapajós. Foi muito bom esse encontro com a doutora psicóloga Ana Lúcia, foi maravilhoso. Chegou num momento muito preciso, enviada por Deus, pois ele sabia o que havíamos passado nos últimos dias. E esse encontro com ela me ajudou muito, muito, muito mesmo, porque eu estava passando por um momento não muito bom, apesar de ser... nós estamos com 15 dias do acontecido com a minha prima, com a tragédia, e o meu psicológico ainda estava abalado. E hoje, com esse encontro, estou me sentindo com uma leveza no meu corpo, na minha mente. Estou me sentindo mais tranquila, aliviada. Meu corpo me sentindo leve. Foi maravilhoso e eu amei. Linda. Muito obrigada pelo depoimento. Tá. Então, me fala. Gente, não tem dinheiro no mundo que pague um depoimento desse, né? Para a gente, para mim e para o Roberto, né, eu vou falar agora para encerrar só a apresentação, essa oportunidade de ajudar o próximo propiciou a nós a possibilidade, assim, de mostrar a nossa gratidão a Deus por nos conceder saúde, força e energia para trabalhar na direção de um bem maior. A gente quer agradecer a ONG Zoe Oficial, em especial ao Dr. Marcelo e ao Plínio, que nos fizeram esse convite para essa maravilhosa oportunidade, e a todos os integrantes que fizeram parte dessa expedição do Barco Abaré. Pode falar, Roberto, que eu já estou chorando. Rô, você quer falar mais alguma coisa? Não, foi muito, apenas me despedir do pessoal, agradecer a quem acompanhou e a todos que ficaram até agora, até o final. Muito obrigado. Foi muito bacana poder falar um pouquinho do momento especial, fantástico e muito bonito que a gente teve lá
na região do Tapajós. Espetacular. Soninha, todo mundo, obrigada por estar aqui. Tá? A gente vai deixar a live lá no YouTube da Equilíbrio Mente e Corpo. Eu vou disponibilizar para o pessoal da Zoe, tá? E aí a gente se vê, tá? Por aí. Um beijo grande para todos vocês, tá? Tchau, gente.